Vamos tirar a Umbanda da caixa, por favor. Saravá Umbanda, sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um vídeo aqui nas nossas redes sociais. E eu tenho visto algumas publicações de irmãos falando sobre esse movimento africanista que está acontecendo na Umbanda. É notório que existe um resgate à nossa ancestralidade dentro da Umbanda, né? E eu tenho visto comentários positivos, mas alguns comentários negativos. Muitos deles comentados e publicados por pessoas não umbandistas, que pertencem a outros veios religiosos, a outros segmentos religiosos, a outras doutrinas e pontos de vista. E como eu me sinto uma pessoa bem educada e tento ser, eu resolvi postar aqui a minha opinião e não ir lá na postagem dos outros, comentar, dizer que está errado, que não é assim. Eu acho isso uma falta de educação imensa. As nossas redes sociais são para isso, para nós expormos a nossa opinião nela. Quando a opinião é positiva, vai lá, ajuda, comenta, compartilha. Agora, quando é negativa, deixa, vai para a tua rede social e te expõe, né? Coloca a tua opinião naquilo que é teu, né? E aí tá tudo certo. Então eu gostaria de deixar claro que tudo que aqui eu disser é o meu ponto de vista. Eu não falo em nome da Umbanda e não tenho esse poder. E ninguém tem. E isso tem que ficar claro. Ninguém, nem as maiores assumidades, os maiores nomes, os maiores decanos da nossa religião têm o direito de falar em nome dela. É notório que existe muitos irmãos que estão buscando as origens africanistas da nossa religião. E vamos lembrar que a Umbanda tem várias origens, né? Talvez a dona do projeto seja a origem africana, o culto aos sagrados pais e mães orixás. Mas nós temos segmentos cristãos, católicos, aborígenes, indígenas. Então a Umbanda é um misto de realidades, né? E assim ela foi pensada no plano espiritual. Eu gostaria de já indicar a leitura de um livro, todo umbandista deveria ler. Esse livro é Umbanda, Conhecimentos Fundamentais. É uma obra póstuma de mestre Rubens Saraceni. Eu sei que muitas pessoas não concordam com a literatura do mestre Rubens, está tudo certo, né? Mas contra fatos não há argumentos, ninguém fez o que ele fez. Ninguém escreveu tanto e ninguém contribuiu tanto com obras para a nossa religião. Ninguém tinha feito isso antes. Ninguém psicografava na Umbanda. E se fazia, não publicou. Publicavam a sua opinião pessoal. Então, eu acho que vale a pena tentar ler, tentar entrar nesse universo de conhecimento, né? Vindo através da espiritualidade, né? E depois ter uma opinião, porque também vejo muitas pessoas que criticam a obra e o legado de Mestre Rubens que nunca leram uma linha escrita por ele. Um livro. E aí fica difícil opinarmos por aquilo que não conhecemos. É ou não é verdade? Esse livro fala aquilo que a gente já sabe. Ele apenas vem ratificar. Ele vem mostrar que essa realmente é a realidade. A nossa religião é um aglomerado de culturas diversas. De tudo aquilo que é bom em todas as religiões, a Umbanda trouxe para o seu seio. E de acordo com a visão, o mundo, o conhecimento, a vivência do dirigente, da dirigente espiritual, vai pender mais para um lado e mais para o outro. E está tudo certo. Ela é assim. Então quem olha de fora a Umbanda acha que é uma grande desorganização. Mas tudo isso foi pensado pelo plano espiritual, isso está escrito no livro, e a gente sabe. Embora talvez muitas pessoas não parem para pensar, mas a gente sabe que a beleza da Umbanda é isso, é a liberdade que nós temos. Então, eu vejo alguns comentários no sentido de, se tu canta em Yorubá no teu terreiro para chamar o orixá, tu não tá fazendo mais Umbanda, porque são religiões diferentes, são cultos diferentes, como que pode isso? Então quer dizer que aquele irmão que tem uma Umbanda mais católica, mais sincrética,
e que inclusive tem a Bíblia em cima do seu altar, ele não está fazendo Umbanda? Ali ele não está mais cultuando os guias de Umbanda? Então o preto velho que fala em Nossa Senhora, em Jesus Cristo, em Ave Maria, em Senhor do Bonfim, ele não está fazendo Umbanda? Então o caboclo, a cabocla que fala em Tupã, em Tupi, ele não está praticando Umbanda? Então o cigano que faz reverência à sua cultura não está fazendo Umbanda? Acho que a gente deve parar para pensar sobre essas questões. Nós temos essa liberdade dentro da religião. E eu acho fantástico esse resgate à ancestralidade. Entender a origem do culto aos sagrados pais e mães de orixás. E sim, porque veja só, quando eu falo Patacure Ogum, Ogunhê, Caô Cabecilê Xangô, Eparrei Ançã, Atotô Baluaê, Oque Arô Oxóssi, eu estou falando em português? Ou está estabelecido que só podemos chamar os orixás pelo seu mantra, pela sua saudação em Yorubá? Nada mais. Se nós vamos para a raiz da Umbanda, a Umbanda que, no nosso entendimento, foi fundada e anunciada por Zélio Fernandino de Moraes através da sua mediunidade, junto do Caboclo das Sete Encruzilhadas, essa é a nossa visão. Existiam práticas espirituais semelhantes a Umbanda, mas não era Umbanda. Não era Umbanda. Né? E nunca ninguém disse que não tinha. É isso que eu, às vezes, fico parando para pensar. Então, na nossa visão, a Umbanda foi anunciada, fundada, idealizada pelo plano espiritual, através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, com um anúncio do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa é a nossa visão. Respeitamos as outras formas de pensamento, tá bem? Não tinha atabaque. Trabalhava-se com Exu apenas a portas fechadas. Não tinha pombagira, não tinha baiano, não tinha boiadeiro, não tinha cigano, não tinha marinheiro, não tinha povo do Oriente. Não se batia palmas. As imagens no altar eram todas de santos católicos. A Umbanda de lá para cá evoluiu. Ela foi agregando outras linhas espirituais, outros espíritos que em outras religiões não tinham oportunidade de manifestação. E eles vieram para a Umbanda, e a Umbanda cresceu. Se hoje, meu irmão, minha irmã, tem atabaque no teu terreiro, tu já não está fazendo mais a mesma Umbanda do Zélio, que deixou um grande legado, e que se estamos aqui foi por causa dele. Mas o que faremos a partir disso? Então, quando alguém vem e diz, isso não pode na Umbanda, aquilo lá não é mais Umbanda, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque a grandeza e a beleza da nossa religião é justamente permitir que tudo o que é bom em outras religiões e em outras culturas possa ser agregado à Umbanda. Esta é a questão. O nosso terreiro hoje tem imagens africanas. Porque entendemos que o culto ao orixá advém do africanismo e é importante reverenciarmos essa força e deixarmos claro que temos um veio africanista muito forte. Existem terreiros que têm imagens sincréticas e está tudo certo. Saúdam santos católicos em paralelo aos orixás, ótimo. Cada um faz a sua Umbanda e a Umbanda abarca, envolve, cabe nela tudo isso. Desde que se tenha aquela máxima, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, esta reflexão que eu venho aqui trazer é no sentido de vamos tomar cuidado quando a gente aponta o dedo para principalmente a religião do outro, que não é a nossa. Porque quando um não umbandista fala da Umbanda, ele está falando de outra religião, não da sua. Ele está olhando sobre o seu binóculo. Ele está medindo com a sua régua. Seu ponto de vista. De alguém que está fora e não dentro. É como eu querer opinar sobre o kardecismo, sobre o catolicismo. Eu posso pincelar e dizer, olha, a partir do meu ponto de vista é assim. Agora dizer, não pode, está errado.
O sistema de crenças da Umbanda está em construção. Não está pronto, a Umbanda não é um projeto pronto. Ela pode estar pronta no astral, mas na matéria, muita coisa ainda para agregar, para crescer, para evoluir, para nós aprendermos. E assim o é, creio eu, que com todas as religiões. Né? Religião são manifestações das divindades de Deus, divindades que são perfeitas e nós somos seres imperfeitos. Como que iremos compreender na totalidade se o nosso mental é limitado? Como que iremos compreender algo ilimitado com um mental limitado? Termino aqui contando uma historinha que eu sempre conto em aula. 4 cegos estavam apalpando um elefante. O que apalpava as pernas do elefante dizia: o elefante é como uma coluna. O outro pegava o rabo do elefante e dizia: o elefante é como um cone. O outro apalpava a barriga do elefante e dizia: o elefante é como uma moringa. E o outro pegava a orelha e dizia: o elefante é como um abano. E eles estavam discutindo e um sábio lá chegou e disse: parem de discutir, porque todos vocês estão certos. Como assim? Cada um está pegando um pedaço do elefante, porque o elefante é muito grande e uma só pessoa não consegue pegar todo o elefante. Assim são as religiões. Cada um de nós temos uma parte da verdade sobre Deus, sobre o todo, porque Deus é infinito e ilimitado e nós somos limitados. Se unirmos todas essas verdades, ainda assim não chegaremos na conclusão final. Saravá, axé. Comenta aí se você gostou, dê a sua opinião, se for positiva. Se for negativa, deixa de lado. Axé.